Olá a todos, eu sou o Vitor Casagrande, professor de bandolim, e essa é a terceira videoaula da música Flamengo, do nível bandolim intermediário desse curso online da Escola de Choro de São Paulo. Se você ainda não assistiu as duas outras videoaulas que eu fiz sobre a música Flamengo, videoaulas 1 e 2, clica nesse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, que lá você vai ter acesso a essas videoaulas, que são muito importantes para a continuidade do que eu venho passando para vocês, e também a todas as outras videoaulas do curso online da Escola de Choro. Lá vocês vão poder ver videoaulas de violão, de cavaquinho, de pandeiro, de flauta e de clarinete. Então é um material riquíssimo, completo, e que vocês podem acessar gratuitamente. E, por favor, espalhem esse material, compartilhem com os amigos, para que a gente possa ter mais alunos e mais pessoas interessadas nesse gênero tão importante para a nossa música. Além disso, antes de começar, eu tenho um convite especial para vocês também. Para vocês assistirem os podcasts da Escola de Choro de São Paulo, que estão sendo feitos sob a responsabilidade do nosso professor de flauta, Henrique Menezes. E esses podcasts estão maravilhosos. Eles trazem sempre um conteúdo muito relevante sobre a música brasileira, sobre o choro, e também trazem entrevistas especiais com convidados maravilhosos. Tem agora uma série Mulheres no Choro. Então vale muito a pena vocês assistirem esse podcast também da Escola de Choro. É só vocês digitarem no Spotify ou no YouTube. Podcast Nó na Garganta, que é o podcast da Escola de Choro de São Paulo, e curtir, que tem muita coisa boa por lá. Então vamos lá para a nossa terceira aula do Flamengo. Assim como eu comecei as outras duas aulas, eu vou querer começar essa terceira aula com um exercício. Um exercício, a princípio, para a mão esquerda, mas que depois a gente vai acrescentar algumas variações para a mão direita, da mesma forma que a gente fez com o exercício passado, assim vocês trabalham legal as duas mãos. Eu vou começar aqui. É um exercício bem simples para a gente treinar um pouco do cromatismo, porque no bandolim a gente tem que fazer o cromatismo nas 4 primeiras casas usando só esses 2 dedos. Então, é um exercício bem simples. Vocês vão começar na nota Ré solta, depois Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Fá, Mi bemol, Ré. É bem simples. Vocês vão subindo de casa em casa e usam o dedo 1 nas 2 primeiras e o dedo 2 nas casas 3 e 4. Esse exercício é muito bom para que a gente ganhe essa mobilidade no braço do instrumento aqui, para a gente ir e voltar com esses dedos nas 4 primeiras casas aqui do bandolim, que vão ser fundamental para a gente tocar todo o repertório que a gente se dedica aqui no bandolim. Então, agora que vocês já entenderam como que faz esse exercício, eu vou mostrar algumas variações de palhetada, igual vocês fizeram no exercício anterior, para que vocês façam com esse aqui também. Primeiro de tudo, vocês começam com a palhetada para cima, esse mesmo exercício. Depois vocês vão acrescentar 2 palhetadas para cada nota. Depois, repete a mesma coisa, começando com a palhetada para cima. Em seguida, 3 palhetadas para cada nota. Depois, repito começando para cima. E por aí vai. E por fim, 4 palhetadas para cada nota.
ideia. Depois repito com a paletada para cima. Eu estou fazendo esses exercícios sempre no andamento de 50 BPM, que é um andamento que eu acho bem legal para você que está começando a treinar e ganhar mobilidade. Se você já estiver conseguindo fazer fácil nesse exercício, nesse andamento de 50 BPM, você pode subir o andamento e adequar o andamento de acordo com a sua dificuldade. E se esse andamento de 50 estiver difícil para você, não tem nenhum problema. Você abaixa um pouquinho mais o metrônomo, faz no 40, no 30. O importante é que vocês tirem a nota o mais limpa possível. Que vocês façam o movimento correto dos dedos para que vocês aprendam a técnica. E aí, depois que vocês já tiverem adquirido isso e tiverem fazendo esse exercício com fluência, sem esforço, aí sim vocês aumentam a velocidade. Então, depois desse aquecimento aqui, a gente já pode ir para a terceira parte do Flamengo. Então, eu vou passar a melodia aqui da terceira parte para vocês. E essa melodia, ela é um pouquinho diferente da melodia da primeira e da segunda parte. Lembra que eu falei que a primeira e a segunda parte, elas chamam a gente mais para um acompanhamento machichado, para uma ideia de machixe. Nessa terceira parte, a gente já caminha um pouco mais para o choro sambado. É uma melodia que tem mais espaços, é uma melodia com uma síncopa um pouco diferente. Então, vocês vão notar que tanto na forma de eu tocar a melodia, quanto principalmente no acompanhamento, vai ter uma diferença, tá? Então, eu vou demonstrar aqui a melodia para vocês no andamento de 80 BPM e depois eu destrincho essa melodia frase por frase. E aí a gente vai para a primeira parte novamente. Então vamos lá, frase por frase dessa terceira parte. Coloquei no 50 BPM aqui de novo. Então a gente começa aqui. Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá. Dó, Fá. Então a primeira frase. E aí a frase de resposta. Sol, Fá, Ré. Desculpa. Sol, Fá, Mi, Ré, Si, Sol, Sol. Então, o motivo todo. Mais uma vez. Aí a gente segue daí. Então a gente vai Fá sustenido, Sol, Sol sustenido e esse dueto aqui de Dó sustenido com Lá. Aí a gente tem Mi, Sol, Sol bemol, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Então, a frase toda. E aí começa o primeiro motivo de novo. E aí o primeiro motivo vai ser, começando do lado aí e mantendo a mesma ideia.
E aqui muda. Aí a gente tem essa frase: Mi, Sol, Sol bemol, Fá, Dó, Ré, Ré sustenido, Mi. E a última frase. Que é Sol, Lá, Dó, Mi, Ré, Dó. E quando a gente tocar a segunda vez para ir para a parte A, a gente vai fazer essa frase assim. Saindo do Si natural aqui. Si, Dó, Dó sustenido, Ré. Então eu vou tocar a terceira parte toda para vocês novamente, no andamento lento aqui. E aí vai para a primeira parte. Então, essa é a melodia da terceira. Quando eu toco muito lento assim, fica mais difícil de perceber. Mas a hora que eu toco no andamento mais rápido, vocês vão começar a notar que tem algumas notas, alguns sons que a minha palheta faz, que não geram uma nota melódica. Geram como se fosse um ruído, um som percussivo, né? Por exemplo... Entre essas notas, minha palheta continua fazendo como se eu estivesse palhetando ininterruptamente, ó. E eu abafo com a mão esquerda as notas que eu não estou usando. Por enquanto, eu acho que é interessante vocês começarem a perceber isso. Mais pra frente a gente vai trabalhar esse efeito que é muito útil para quando a gente toca as músicas, principalmente as músicas sambadas, mas a gente também encontra no machixe. Então já é interessante vocês começarem a perceber como que o Jacó inseriu isso na interpretação dessa música aqui também. Dito isso sobre a melodia, pratiquem seguindo a mesma ideia que a gente fez nas outras duas aulas, preocupação com sonoridade, tentar tirar o som mais ligado possível e botar o som do bandolim para fora, tirar um som encorpado, né? Evitar o som staccato o máximo possível quando não for intencional. Vamos lá para o acompanhamento dessa terceira parte. E ele vai ser bem diferente do acompanhamento da primeira e da segunda. A célula rítmica que a gente estava usando na primeira e na segunda parte era a célula rítmica do machixe, que é o que é o que a gente vinha fazendo até então. Nessa terceira parte, a gente vai fazer uma levada de choro sambado. Como que é essa levada? A célula rítmica, ela é a célula rítmica do tamborim, Vou fazer lentamente. Bora com o acorde. Essa é a levada que vocês vão utilizar para fazer o acompanhamento dessa terceira parte. Agora vamos para os acordes. Os acordes que a gente já viu, eu só vou demonstrar, e os que a gente ainda não viu, eu vou detalhar para vocês. Então a gente tem o Dó maior, que a gente já viu, depois um Ré menor, aqui formado pelo Lá, Fá, Ré, Lá, o Sol com sétima, que a gente já viu. Depois a gente vai ter uma caída. Vocês vão fazer assim, ó, Dó, Si, Si bemol, Lá com sétima. Mais uma vez. E aí a gente vai fazer de novo. Ré menor, o
Ré com sétima, aqui numa posição diferente do que eu já tinha feito. Lá, Fá sustenido, Dó, Lá. É um Ré com sétima sem a nota Ré. Depois a gente vai ter o Sol com sétima de novo. Volta para a mesma harmonia. E aí a gente vai ter um acorde diferente, que é o acorde de Fá menor. Mesmo desenho do acorde de Ré menor, só que aqui na quinta casa, com as notas Dó, Lá bemol, Fá e Dó. Então eu vou tocar um acompanhamento para vocês 2 vezes para que vocês entendam melhor como que vocês vão acompanhar essa segunda parte do Flamengo. Volta novamente para a primeira parte na levada de machixe. Então, como eu já mencionei anteriormente para vocês, esses desenhos são sugestões, né? Nós temos diversos desenhos, diversos formatos para a gente fazer aqui desses acordes aqui no bandolim. Então, esses são algumas sugestões que eu estou passando para vocês e eu acho importante que vocês façam nesse momento, como eu já disse antes, os acordes com todas as notas presas aqui, para que vocês comecem a entender aonde estão as notas no braço do instrumento. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se vocês quiserem ter acesso às outras videoaulas, é só clicar nesse link que está aqui embaixo. Bons estudos a todos vocês. Estudem esse acompanhamento novo que eu passei para vocês. Estudem a melodia, sempre prestando atenção no som. E na próxima aula a gente vai tocar essa música como um todo e ver como ela vai soar, tanto o acompanhamento quanto a melodia, com as 3 partes juntas. Bons estudos!